Convido você a abrir comigo a Bíblia, a palavra do Senhor, no Salmo 27. Salmo 27, todo ele. O tema de nossa pregação é: a confiança em Deus é o refúgio seguro. A confiança em Deus é o refúgio seguro. Eu vou ler todo o texto para ganhar tempo, mas no final nós leremos juntos 2 versículos. Então acompanhe a leitura. A palavra de Deus diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Todos juntos, o verso 1 e o verso 14. Vamos lá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Um pai recebeu a notícia que sua filha havia sido atropelada e prensada contra a parede por um motorista embriagado e sem carteira de habilitação. A partir de então foram meses de angústias, os quais ele chamou de temporal e do qual ele se refugiou na confiança em Deus. Pela graça de Deus, sua filha está muito bem agora. Qual é o nosso temporal? O que nos angustia? O que alimenta medo, pavor no nosso coração? O que nos deixa pecaminosamente ansiosos? O que provoca nossa ira, nossa raiva, desejo de vingança? E em momentos de temporal, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa reação? O temporal de Davi eram seus inimigos, conforme lemos, querendo tirar a sua vida. Eram homens cruéis que tiraram a paz de um homem tão destemido. Porque, como conhecemos a história de Davi, Davi enfrentou o gigante Golias quando era muito novo, antes de ser rei, de forma valente. E ele diz lá que, em nome do Senhor, ele também, antes, por confiar no Senhor, tinha enfrentado feras ao cuidar das ovelhas de seu pai. Não era um homem que se abalasse por qualquer coisa. Mas esses inimigos eram tão ferozes que tiraram a paz de Davi. Até as acusações, os falsos testemunhos que esses inimigos proferiam, tiravam a paz de Davi, ao ponto de Davi buscar o Senhor. Davi enfrenta esse temporal
e ele busca refúgio na confiança em Deus. Por quê? Porque ele se sente tentado. E quando lemos na palavra de Deus, geralmente, sofrimentos provocados, causados por outras pessoas, são acompanhados de tentações. Nós somos tentados, muito tentados, como crentes. Somos tentados a não confirmar a nossa fé em Deus, a não reconhecer que Deus é o preservador de nossas vidas, a não confiar em Deus, a alimentar sentimentos de vingança, ira, coisa do gênero, sentimentos carnais, a fazer justiça com as nossas próprias mãos. E é contra essas tentações que Davi luta. E Davi busca refúgio para lutar contra essas tentações na confiança em Deus. Mesmo Deus sendo o seu refúgio, mas uma coisa é Deus ser o refúgio, o nosso refúgio. Uma outra coisa é desfrutarmos do Senhor como nosso refúgio. E é isso que Davi faz na sua luta. Ele busca desfrutar de Deus como seu refúgio para não ceder a essas tentações. E como ele faz isso? De 4 formas. A primeira com lembranças, a segunda com prazer, oração e paciência. No final eu vou perguntar para ver se vocês memorizaram. Lembrança, prazer, oração e paciência. Primeira maneira de Davi está nos versos de buscar refúgio na confiança em Deus, está no versos 1 a 3, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi mostra que, em momentos de angústias que ele está enfrentando aqui, ele recorreu, lutou contra essas tentações, buscando refúgio na confiança em Deus, com lembrança, principalmente no verso 2, que diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Ele está falando de uma experiência que ele tem. Ele está recorrendo, nesse momento de sofrimento que ele está enfrentando, a uma experiência que ele já tem. Quando esses homens me sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Eu tenho experiência nisso. E é lembrando dessa prova que Deus lhe dá, de seu poder de protegê-lo, que ele então se refugia na confiança em Deus. É por isso que ele começa esse salmo de forma maravilhosa, dizendo: o Senhor é a minha luz. Ele usa a figura da luz pelo poder da luz de dissipar as trevas. As suas tentações, os seus medos foram dissipados pela presença de Deus, por ele gozar, experimentar de Deus como seu refúgio. E ele diz que Deus o salvou quando diz: o Senhor é a minha salvação. Não se trata de salvação eterna, mas da salvação de seus inimigos. Eles tentaram contra a vida de Davi e Deus o salvou. Eles que caíram, seus inimigos que caíram. Por isso ele diz: de quem eu terei medo, se Deus está comigo? É algo parecido com o Salmo 23, que é dele também. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma melhor interpretação desse salmo é: uma vez que Deus está comigo, que Ele é meu pastor, eu não tenho necessidade de mais nada, de coisa alguma. Deus é suficiente, de fato, Deus é suficiente para o crente. Então ele segue dizendo: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem terei medo? Deus é o meu refúgio, Deus está comigo. E sempre tive a experiência de vencer, de ver meus inimigos sendo derrotados. Por isso ele diz nos versos 3, meus irmãos, que ele não tinha medo e não tinha razão de ter medo, mesmo que um exército se acampasse contra ele, contra a sua vida. E mais, mesmo que a guerra estourasse, ou seja, ele está reconhecendo aqui a realidade de morte, bem próxima, e mesmo assim ele diz: eu não tenho razão para temer, porque Deus está comigo. E com essas lembranças, ele se refugia na confiança em Deus. Essas lembranças que nos dão vitórias sobre a tentação, é um ensino recorrente na palavra de Deus. Quando lemos, vemos os profetas fazendo isso, praticando isso. A palavra de Deus está sempre nos ensinando a agir assim.
Por exemplo, o profeta Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Em Mateus 6, 26 em diante, Jesus também ensina algo dessa natureza. Ele ensina para os seus discípulos que estavam pecaminosamente ansiosos a olharem para as aves dos céus. E Jesus pergunta para eles: por que andais ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber? E quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de vestir? Não é o corpo. Vamos ler lá, senão eu vou, citando de cor aqui, não vou lembrar. Mateus 6, versos 26 em diante. Observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E daí Jesus segue reprovando aquela ansiedade pecaminosa e mostrando: olha para as provas que Deus lhe dá de seu poder de proteger. Paulo também faz algo dessa natureza. Ele mostra a razão pela qual Deus garante nos proteger. E essa razão está em Jesus. Isso está lá em Romanos 8, versos 31 em diante. Vamos ler? Romanos 8, versos 31 em diante. Ele mostra que a razão de Deus nos proteger é o seu amor em Cristo Jesus. Porque Deus nos ama em Cristo Jesus, nada nos separa desse amor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa passagem ele começa com uma pergunta. E a pergunta é essa: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Ninguém. E nós precisamos desfrutar dessa verdade. De fato, uma vez crente em Jesus, nós temos Deus do nosso lado. Deus está conosco, nos protegendo, nos amparando, nos consolando. Nós jamais pereceremos eternamente. E isso é suficiente. Esse é o ensino do Senhor. Meus irmãos, que lição maravilhosa. Nós precisamos fazer como Davi. Em momentos de angústia, trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. Mas a segunda lição é que Davi se refugia na confiança em Deus com prazer. Isso está nos versos 4, vamos lá? Versos 4 ao 6, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Davi usa vários sinônimos para casa. É casa, tabernáculo, recôndito, tudo isso para se referir ao tabernáculo que Deus havia ordenado a Moisés e o povo para que construísse. Isso porque Deus decidiu, naquela época, se revelar ou deixasse ser achado, experimentado, especialmente ali. Então, o povo buscava ao Senhor na casa do Senhor, no tabernáculo. Depois, foi no templo construído por Salomão. E quando Cristo veio, tudo isso foi cessado. Davi, por isso, associa a casa de Deus a Deus. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O seu prazer é a casa do Senhor, mas é para contemplar o Senhor, as maravilhas do Senhor, ou seja, porque Deus se revelava especialmente ali. Deus se revelava ouvindo orações, Deus se revelava falando a sua palavra, ensinando o seu povo. E isso é de tal forma que Davi e o povo começam a cantar essa realidade de
desfrutar de Deus relacionado à casa do Senhor. Veja comigo, por exemplo, o Salmo 84. Salmo 84, verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: eram canções que eles cantavam na casa do Senhor, no culto solene. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E daí ele segue, mostrando que havia uma associação de Deus e sua casa, de maneira que estar na casa de Deus era o mesmo que desfrutar de Deus. Isso é muito importante para os nossos dias. Embora, como eu disse, essa realidade cessou. Não precisamos ir para Jerusalém, para o templo de Salomão, para entrar num templo e desfrutar da presença de Deus. Isso é verdade. Mas isso não é o mesmo que dizer que nós não devemos mais buscar o Senhor em sua casa. Há coisas que cessaram, mas há coisas que continuaram. Os crentes do Novo Testamento reconheceram que esse cuidado ainda existia, que ainda devia se reunir, o povo de Deus se reunir de forma solene, para buscar o Senhor, para experimentar o Senhor. Eles continuaram preservando coisas do Antigo Testamento, como sacramento, oração, pregação, dízimos e ofertas, a reunião solene. A igreja que Cristo organizou é a continuação do povo de Israel nesse sentido. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque hoje nós vemos, infelizmente, muita gente se dizendo cristãs, dizendo que conhece a Cristo, que conhece a Deus, que são salvas, eternamente salvas, mas são contra a igreja institucional e organizada, é contra a reunião solene, é contra a casa de Deus, é contra buscar a Deus no templo, é contra a reunião no domingo, como dia do Senhor, é contra tudo isso. Como pode? A palavra de Deus não nos ensina essas coisas. Pelo contrário, ela nos ensina que nós devemos buscar a casa do Senhor, buscar a presença do Senhor, ainda que o verdadeiro adorador adore a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar. Mas por que a casa do Senhor, o prazer pela casa do Senhor, associado ao prazer por Deus, tem a ver com segurança? Qual é a relação disso? Davi diz aqui no verso 5, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Ou seja, Deus protege o seu povo. Deus ampara o seu povo. Deus esconde o seu povo. Deus livra o seu povo do mal. Na sua casa também. E especialmente. Ainda que você possa buscar o Senhor em qualquer lugar, você sabe que muitas vezes você chegou aqui e foi daqui que você ouviu a pregação da palavra e você foi protegido. Você foi orientado. Você foi livrado, aconselhado, amparado. Você não compartilhou para o pregador, para o pastor, os problemas pelos quais você estava passando, a dificuldade que você experimentava e que precisava de Deus uma orientação, e daqui, do púlpito, sem o pastor conhecer, sem o pregador te conhecer, conhecer o teu problema, Deus falou ao teu coração, Deus te protegeu, Deus te acolheu, Deus te livrou. E a orientação de Deus, meus irmãos, em Hebreus que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. É um perigo isso. Isso faz que nos enfraqueçamos na fé, nos esfriemos, nos distanciemos de Deus. Portanto, não deixemos de congregar, de buscar a presença do Senhor, de voltar o nosso prazer para a casa de Deus por causa do nosso prazer por Deus, pois ali há segurança, ali há a proteção do Senhor. A terceira maneira com a qual Davi se refugia na confiança em Deus é com a oração. Algo tão importante para nossas vidas, porque a oração é um escudo contra as tentações. O próprio Senhor Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentações.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a oração de Davi tem muito a nos ensinar. Parece que agora ele muda daquele homem que está no início do Salmo até o verso 6, de forma muito confiante, e agora parece que ele mudou de tal forma que está duvidando de que Deus de fato estivesse com ele, e até achando que Deus está irado com ele. Eu vou reler o texto, vocês observem. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, nem rejeite com ira o teu servo. Não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ao achar que Deus estava irado com ele, não esconda de mim, Senhor, a tua face, não rejeite com ira o teu servo. Davi demonstra que ele achava que Deus estava irado com ele. Ele mudou o seu estado emocional. E o texto deixa isso claro para mostrar que nem mesmo Davi, um homem tão confiante, tão piedoso, tão santo diante de Deus, enfrentou suas tentações sem luta. É isso que o texto está buscando nos mostrar. E quando Davi começa, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, e insiste nisso, Senhor, compadece-te de mim. O que ele quer é toda a atenção de Deus. Ele quer ser ouvido exclusivamente por Deus. Diferente dos fariseus que queriam ser ouvidos pelos homens. Davi ora a Deus, desejando que só Deus o ouça, que só Deus incline o seu ouvido para ele. E ele chega de uma forma reverente. Isso está muito claro no verso 8, quando diz, ao meu coração me ocorre buscar a minha presença. Davi aqui está citando algo que Deus ensinou para ele, para o seu coração. Deus disse para ele, Davi, busque a minha presença. E isso é uma reverência ao recorrer a essa lembrança, a essa verdade na oração, porque Davi está dizendo que não está entrando na presença de Deus sem a autorização do próprio Deus. Ele está dizendo, eu estou entrando não por minha autoridade, mas pela autoridade do nome do Senhor. E nós, como crentes, somos ensinados dessa forma também. Quando Jesus nos ensina a orar em seu nome, Jesus está dizendo que nós não devemos entrar na presença do Pai de outra forma, ou de qualquer forma, ou com base na autoridade de mais ninguém, a não ser na autoridade de Jesus. Pois só Ele é o Filho de Deus único. E Ele zela pelo nome do Pai. E quando Ele, então, nos autoriza a entrar em sua presença, Ele está dizendo, existem formas, existe maneira. O respeito é aquele respeito que eu tenho pelo meu Pai. E é dessa forma que nós precisamos entrar na presença de Deus em oração. Na autoridade do nome de Cristo, com o zelo que Cristo tem pelo nome do Pai. Davi, então, recorre a essa autoridade do próprio Deus, quando Deus ensina para Davi, entre na minha presença, busque a minha presença. Davi, então, diz, eu estou buscando a tua presença, porque o Senhor me autorizou. É assim a sua confiança na oração. Então, a mostrar que ele enfrentava lutas no verso 9, não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeite com ira o teu servo. No verso 10, ele mostra qual é a realidade da sua relação com Deus na oração, ao dizer, porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, ou seja, eu confio no Senhor acima dos afetos humanos. Minha oração não depende de circunstâncias, minha relação com o Senhor não depende daquilo que eu vejo. A minha relação com o Senhor, de fato e de verdade, é além daquilo que eu experimentar nessa vida. Se todos me desampararem, eu confio no Senhor. E essa é a realidade da sua oração. Ele confia no Senhor. Chama a atenção do Senhor, mostra a sua luta, a sua dificuldade, e depois demonstra que continua confiando no Senhor. E tudo isso para começar um segundo momento na sua oração, que é no verso 11, quando ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. O que isso nos ensina? É que a oração de Davi, que eu entendo que é uma oração ideal em toda a Bíblia, e a gente vê isso em Jesus, ele quer, na oração, ser ouvido por Deus, mas, na verdade, é para aprender a ouvir a Deus.
toda essa atenção que ele chama de Deus, todo esse esforço para ter toda a atenção de Deus ouvindo a sua oração, na verdade, é para que depois ele aprenda a ouvir a Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. O que está acontecendo aqui? Por que ele está com toda essa preocupação? Eu disse que Davi está lutando contra tentações, de não confiar em Deus, de não reconhecer Deus como preservador de sua vida, mas também tentações carnais de ira, raiva, ódio, vingança. E é disso que ele está tratando aqui. Ao dizer teu caminho, ele está falando do contraste com outro caminho, que eram os caminhos de seus inimigos. Seus inimigos queriam o seu fim, e ele não queria ir pelo caminho de seus inimigos, e agir pagando na mesma moeda, como diz popularmente. Então ele diz, Senhor, ensina-me o teu caminho, e me guie por vereda plana, diferente dessas veredas ou desses caminhos tortuosos, por causa deles que me espreitam. Não me deixes à vontade deles que andam nesses caminhos tortuosos, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Ele não quer dizer falso testemunho, ele não quer se vingar, ele não quer dar lugar à sua ira, ele quer continuar dependendo na confiança em Deus, dependendo de Deus, continuar confiando em Deus. Por isso, ele pede ao Senhor, ensina-me. Meus irmãos, essa é uma oração que nós precisamos fazer. Senhor, nos ensine. Porque não é comum as pessoas não se irarem. Às vezes a gente se exalta e começa a dizer para as pessoas, eu não levo desaforo para casa. Se alguém fizer alguma coisa contra mim, eu pago na mesma moeda. Eu tenho coragem de dizer isso. Eu tenho coragem de dizer as verdades. Pode ser para quem for. Pode ser uma autoridade. Eu não baixo a cabeça para ninguém. E a gente acha que isso é bonito. Não é. O bonito e o ideal para o cristão, e isso é de fato demonstrar ser cristão, é a gente baixar a cabeça. É a gente depender de Deus. É a gente não dar lugar à nossa ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É a gente, de fato, buscar refúgio na confiança em Deus e esperar que Deus faça a sua justiça no seu tempo. Isso sim é bonito. Isso não é comum. Isso só os crentes podem, de fato, viver. E é com base nessa confiança de Davi em Deus que ele então diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele aqui está recorrendo a uma promessa que Deus fez para ele, que garante que ele não morreria naquele momento que ele está enfrentando essas lutas. Por fim, ele se refugia na confiança em Deus, com paciência, que está no verso 14, vamos ler todos juntos? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aqui Davi demonstra, primeiro, que ele reconhece que os problemas não cessaram. Quando ele diz, espera pelo Senhor, ele está reconhecendo outras dificuldades virão, outras perseguições também, outros problemas surgirão, outras angústias, outras tentações, e eu preciso esperar pelo Senhor. Ele admite também que ele não tem forças. As forças de Davi não são as forças dele mesmo. Ele reconhece que a sua força vem de outro, do Senhor. Por isso ele diz, espera pelo Senhor, fortifique-se o teu coração no Senhor para enfrentar essas futuras tentações, esses futuros problemas. Espere pelo Senhor. E de que maneira Davi admite que não tem forças? Ao se preparar para vencer as futuras tentações, tendo a sua força vinda do Senhor. Isso tem a ver com paciência, por quê? Porque paciência na Bíblia é esperar longo tempo em Deus, longo tempo em Deus para vencer os problemas, as tentações. E também é esperar em Deus, confiar sua alma em Deus, quando suporta sofrimentos causados por outras pessoas. É não dar lugar à ira, é não dar lugar à raiva. Conforme ensinado lá em Tiago, quando diz, sede pacientes até a vinda do Senhor. Lá em Tiago nós vemos que a paciência, então, é depender de Deus até a vinda do Senhor. Quando damos lugar à ira,
nós estamos demonstrando que confiamos na justiça e na força do nosso braço. Davi não. Davi, então, se prepara para vencer dependendo do Senhor. E essa capacidade de ser paciente só é possível quando nós, de fato, estamos na dependência do Senhor. Meus irmãos, como nós precisamos dessas lições para vencer as nossas tentações? Como nós precisamos aprender a nos refugiar na confiança em Deus diante de tantos sofrimentos que nós vivemos e que vamos experimentar? Com Davi nós aprendemos que isso só é possível se nós lutarmos contra essas tentações. Com Davi nós aprendemos que essa luta é através das lembranças, das provas que Deus nos dá de seu poder de nos proteger. É através do prazer, voltar o nosso prazer para Deus, para a casa de Deus, para as coisas de Deus. É através da oração, algo tão importante que muitas vezes a gente despreza. Começa o dia e não ora, finaliza o dia e não ora. É através da paciência, que é confiar a alma em Deus, diante de todas as circunstâncias, e não buscar fazer justiça com as nossas próprias mãos. Algumas aplicações. A primeira, precisamos valorizar o poder de Deus de nos proteger. Como fazemos isso? Contando as bênçãos. Tem um hino que diz, conte as bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Nós devemos contar as bênçãos. Mas primeiro precisamos conceituar o que é bênção. Eu vi algo na TV, ou melhor, me contaram o que aconteceu, de um bispo, de um missionário, é assim que ele é chamado, de um missionário, que ele procurava fazer um momento de testemunho na programação, no culto, ele chama de culto, e ele perguntava assim para as pessoas que faziam fila: irmão, conta a bênção. Aí a pessoa contava: eu era pobre e fiquei rico. Aí o outro: aí amém, aleluia, conta a bênção. Aí o segundo dizia: eu não tinha nada, agora eu tenho não sei quantas empresas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele: amém, irmão. E você? Aí veio uma senhorinha na fila, muito humilde. Quando ele disse: conte a bênção, ela disse: eu era inimiga de Deus, eternamente condenada a viver distante de Deus, no fogo do inferno para sempre. Mas Cristo me salvou. Ele me livrou da eterna condenação. Hoje eu sou filha de Deus, eu tenho salvação, eu tenho vida eterna. E aquele bispo e aquele missionário disse: amém, irmã, mas agora conte a bênção. Meus irmãos, o que é bênção? Bênção é tudo que nos aproxima de Deus. Tudo que nos aproxima de Deus. Se uma dificuldade, se uma enfermidade te faz orar, veja isso como bênção. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O dinheiro, nesse caso, é maldição, a riqueza é maldição. Bênção é tudo que nos aproxima de Deus. Segunda aplicação, não devemos medir o auxílio de Deus pela aparência, pela circunstância, de forma alguma. O cristão vive por fé. Nós vivemos com base naquilo que cremos. O mundo está agitado, o mundo está conturbado, os problemas crescendo. Não é o que parece. Não é que Deus não esteja no controle, Deus está no controle. E eu não vivo pela aparência, eu vivo pela realidade. O Senhor é quem governa. Ainda que não pareça, o Senhor é quem governa. É assim que nós devemos viver. Foi isso que Cristo sempre ensinou. Terceira aplicação, devemos zelar pelas maneiras visíveis de Deus se revelar a nós. Como a reunião solene, a sua casa, está no culto, essas coisas devem ser zeladas. Não podemos desprezar, nem com nossa vida, nem com a vida de nossos filhos. Sejam eles filhos mesmos, sejam pessoas mesmo. Nós precisamos zelar por tudo isso, para fortalecer na fé, para crescer espiritualmente. Pois a recomendação de Deus, a exortação é que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Uma outra aplicação, quando enfrentarmos inimigos ferozes, devemos olhar para os exemplos bíblicos que Deus deixou para fortalecer a nossa fé. Davi, por exemplo, Moisés, tantos homens de Deus que confiaram em Deus, dependeram de Deus, devemos olhar para eles. Mas, especialmente, devemos olhar para Jesus. Quem enfrentou tanto ódio, além de Cristo? Como ele enfrentou? Como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro.
E foi dessa forma tão mansa, branda, que ele enfrentou seus inimigos. É para ele que nós devemos olhar. E é os seus passos que nós devemos seguir quando enfrentarmos inimigos ferozes. Não devemos imitar o mundo. Por fim, e guarde essa aplicação também, voltemos à nossa vontade para confiar no Senhor a partir de uma resolução mental firme. Você, como crente, pode dizer, não é pensamento positivo, é o ensino da palavra de Deus, você dizer, como disse Davi, espera pelo Senhor. Você dizer, eu vou esperar pelo Senhor. Eu vou confiar no Senhor, vou continuar dependendo do Senhor. Porque essa responsabilidade está nas nossas mãos. E aí eu encerro lendo Isaías 30:15 com os irmãos. Vamos lá todos juntos, para que essa verdade que eu acabei de dizer fique comprovada pela própria palavra de Deus. Verso 15, todos juntos. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. Precisamos querer, irmãos, confiar no Senhor. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração. Amém. Convido você a abrir comigo a Bíblia, a palavra do Senhor, no Salmo 27. Salmo 27, todo ele. O tema de nossa pregação é a confiança em Deus é o refúgio seguro. A confiança em Deus é o refúgio seguro. Eu vou ler todo o texto para ganhar tempo, mas no final nós leremos juntos 2 versículos. Então acompanhe a leitura. A palavra de Deus diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Todos juntos, o verso 1 e o verso 14. Vamos lá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?